Olá pessoal, eu sou o professor Sony e hoje em 7 minutos vou falar com vocês sobre logaritmos. O objetivo da aula de hoje é que vocês, ao final dela, consigam transformar uma equação exponencial em logaritmo e vice-versa e consigam calcular logaritmos através de equação exponencial. Hoje eu não farei uso de propriedades de logaritmos. Vamos começar. Definição e representação. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que logaritmo é um expoente. Como assim, Sony? Olha só, nessa equação exponencial 3 elevado a x igual a 21, esse x aqui é o nosso logaritmo. E nós o indicamos dessa forma aqui, ó. X é igual ao logaritmo de 121 na base 3, ou seja, a base da potência vira a base do logaritmo. Olha esse segundo exemplo. 7 elevado a x igual a 102. Então esse x, ele é o logaritmo de 102 na base 7. E o mesmo para as outras equações. Eu tenho, olha, x igual logaritmo de 1 sobre 25 na base raiz de 5. Certo? Olha essa aqui, bem interessante. X igual ao logaritmo de 2 na base 10. Quando a base do logaritmo é 10, nós o chamamos de logaritmo decimal. Inclusive, esse 10 da base, ele pode ser omitido. Eu posso escrever apenas assim, olha. X igual ao logaritmo de 2. Quando a base não aparece, já fica subentendido que a base é 2. Olha esse último exemplo, que eu estou usando a base E, número de Euler, que vale aproximadamente 2,71. Então, aqui eu represento que esse x é igual ao logaritmo de 3 na base E. Mas quando a base de um logaritmo é esse número E, o número de Euler, nós podemos representar o logaritmo de outra forma também. Ao invés de colocar log de 3 na base E, nós podemos dizer que esse x ele vale ln de 3. Ou seja, quando eu coloco ln, já fica subentendido que é um logaritmo de base E. De um modo geral, pessoal, então o logaritmo é o expoente que deve ser dado a uma base para encontrar um resultado desejado. Por exemplo, ó, no modo geral, a elevado a x igual a b significa então que x é igual ao logaritmo de b na base A. Certo? E eu tenho uma notícia importante, né? Esses números b e a, eles têm que ser números positivos. Então, a e b, eles têm que ser maiores que zero, com a observação de que essa base nunca pode ser 1, tá bom? Então, a gente lida com logaritmos sempre de números positivos. Isso é bem importante. Consequência da definição de logaritmo. Após alguns cálculos, usando a definição, fica muito fácil concluir, pessoal, que o logaritmo de 1 em qualquer base que seja sempre é zero. Logaritmo de um número na base ele mesmo, ou seja, quando esses números aqui são iguais, a resposta é sempre 1. E quando eu tenho uma potência em que o expoente é um logaritmo e a base do logaritmo é igual à base da potência, a resposta vai ser esse cidadão aqui, ó. Como assim? A nível de exemplo, eu vou colocar 3 elevado ao logaritmo de 7 na base 3. Opa, espera aí, base da potência é igual à base do logaritmo, então a resposta vai ser 7, que é esse número que está aqui. Como eu calculo logaritmos? O cálculo de logaritmos ele é feito através de uma equação exponencial. Por exemplo, eu tenho aqui um logaritmo de 243 na base 3. Eu chamo isso de x e aplico a definição, que é o que a gente viu no quadro anterior. A gente não viu que se a elevado a x é igual a b, então eu tenho que x é igual ao logaritmo de b na base a. Ou seja, é como se eu pegasse essa base, elevasse ao expoente x e igualasse a b. Certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 3 elevado a x igual a 243. Fica assim, ó. Olha lá que beleza. Eu caio numa equação exponencial que a gente sabe resolver sem problemas, tá? Então, a gente conclui que esse x vale 5.
é o valor do logaritmo. Mesma coisa aqui, ó. Eu chamo isso de x e aplico a regra, aplico a definição. Raiz de 2 elevado a x igual a 256. Logo, aplicando aqui todas as regras que a gente já conhece de potenciação, vamos chegar nesse resultado aqui. Portanto, x é igual a 16. Tá? Então, calcular um logaritmo é basicamente resolver uma equação exponencial. Vamos ver agora a resolução de um exercício. Fica assim, questão da PUC. A intensidade de um som é medida na unidade conhecida por decibel, usando-se um instrumento denominado decibelímetro. Se um som tem intensidade I em watts por metro quadrado, seu valor correspondente em decibéis é obtido pela fórmula matemática D igual a 10 log de I sobre zero, em que I zero é igual a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, representa a intensidade sonora de referência de um som muito fraco percebido pelo ouvido humano. Se um som é de intensidade I igual a 10 watts por metro quadrado, então o valor correspondente em decibéis desse som é... Bom, nessa questão, o que a questão pede é para calcular D. Só que pede para calcular D sabendo que I vale 10, não é isso? A questão deu aqui. E I0 vale 10 elevado a menos 12. Substituindo isso na equação, fica assim, ó, 10 igual log de 10 sobre 10 elevado a menos 12. E aí eu vou perceber que 10 dividido por 10 elevado a menos 12, isso vai dar log de 10 elevado a quanto? 13, não é isso? Repete a base e subtrai os expoentes. Agora eu vou calcular esse logaritmo aqui, ó. Vou fazer aqui do lado esquerdo, olha só. Eu vou calcular log de 10 elevado a 13. Lembrando que eu não estou fazendo uso de propriedades por enquanto, tá, pessoal? Vou chamar isso de x. Lembrando, quando a base do logaritmo não aparece, então quer dizer o quê? Que a base é 10, não é isso? Então aqui, ó, tem o número 10 que não está aparecendo. Então eu vou fazer a conta. Vai ficar assim. 10 elevado a x igual 10 elevado a 13. Bases iguais, cortei, fiquei que x é igual a 13. Se x é 13, eu tenho que d é igual a 10 vezes 13, o que dá 130. Alternativa letra E. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado por ficar aqui até o final. Curta nossas redes sociais. Professor Sônia, inscreva-se no canal. E aqui embaixo na descrição você encontra a lista de exercícios dessa aula e também de outras questões também, de outros assuntos, tá bom? Obrigado, beijo do magro, fique com Deus, bons estudos, até a próxima. Fui!